Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Sou Rafael Garcia, gerente executivo de prevenção à fraude em Decision Analytics da Serasa Experian. Vamos começar agora o nosso webinar, Transformação no Mercado de Fraude, Cenário Atual e Tendências. Bom, a ideia deste encontro surgiu porque a Serasa Experian tem uma preocupação em se aprofundar no mercado de prevenção à fraude para fortalecer as melhores soluções que ajudam as empresas a combater as ameaças digitais. E nós selecionamos aqui alguns números expressivos sobre as principais mudanças no comportamento dos consumidores e nas estratégias de negócios antes e depois da pandemia no Brasil. Os dados fazem parte da Pesquisa Global de Identidade e Fraude desse ano, que foi realizada pela Experian. Ouvimos mais de 9.000 consumidores e mais de 2.700 executivos de diferentes países, incluindo o Brasil. Também vamos citar alguns dados da Juniper Research, importante empresa de consultoria que realiza pesquisas de mercado. Inclusive, a Juniper classificou a Experian como líder na categoria de prevenção à fraude. Bom, nós não nos preocupamos em ouvir as empresas sobre os desafios. Nós temos uma grande preocupação em estar sempre antenados com o que o mercado está buscando, com os principais desafios. E por isso, convidamos dois profissionais de segmentos diferentes, mas que também entendem bem as dores do mercado em questão da segurança digital. Vou apresentar primeiro o Vitor Tomazetti, mestre em Economia e gerente executivo de risco do Itaú Unibanco. Bom dia, Rafa. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bom poder trocar um pouco de informações aqui, conhecimento com você e com o Charles aqui nessa manhã de quinta-feira. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Vitor. E agora, o Charles Silva, gerente executivo de crédito e risco da Natura & Co. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse evento da Serasa. E com certeza que nem o Vitor comentou aí, a gente vai conseguir trocar algumas figurinhas aí e entender um pouco mais essas tendências de mercado. Obrigado novamente por aceitarem o nosso convite. E quem está nos acompanhando pode também interagir pelo chat. Bom, então vamos aquecer essa nossa manhã com alguns números que eu separei para começar esse nosso bate-papo. A pesquisa global de identidade e fraude deste ano mostrou que cerca de 55% dos consumidores afirmaram que a segurança é o aspecto mais importante da sua experiência online. E outro dado importante é que cerca de 60% dos consumidores em todo o mundo têm uma expectativa mais alta sobre a experiência online. E nós sabemos que um dos grandes desafios atuais é aprimorar cada vez mais a experiência dos clientes com muito menos atrito. Baseado nisso, eu queria ouvir um pouco de vocês, Vitor e Charles. Primeiro você, Charles, como é lidar com este desafio de promover uma boa experiência online, sabendo que a expectativa do cliente sobre essa jornada está cada vez mais alta? Bom, vamos lá, né? Acho que isso é de estudo, né? A expectativa do cliente é algo que a gente tem que se preocupar, né? E isso vem se tornando cada vez mais alta, como você comentou, Rafa. Meu ponto de vista é questão de sobrevivência hoje para as empresas, para grandes marcas que sejam, né? Ela está se aperfeiçoando nesse critério da venda online, né? Visto que o perfil do brasileiro ele vem, né, sendo modificado ao longo do tempo, principalmente alavancado pelas questões dos jovens, né? Os jovens têm uma forma bem diferente de pensar, né? De como agir. Busca muito mais a comodidade, a agilidade, né? Tem sempre a ansiedade de querer consumir, e isso faz com que as empresas tenham que ir se modificando. Isso vem muito alavancado também pela própria questão da pandemia, né? Quando a gente olha a pandemia, sabemos que nos últimos 2 anos aí, por conta da pandemia, isso vem crescido bastante, né? A venda online, razões no qual o isolamento social, né, as lojas fechadas e tudo mais forçam com que os consumidores ele tenha que procurar uma plataforma online, muitas vezes, né, dada a necessidade
que eles têm de aquisição, seja de bem de consumo, ou seja, da própria questão de instituições financeiras como bancos, por exemplo, né? E nós sabemos que tem muita concorrência no mercado, né? Se você fizer uma busca no Google aí de qualquer produto que seja que você queira adquirir, você vai acabar vendo que você tem centenas, dezenas de ofertas, vamos dizer assim, né, referente àquele produto no qual você está procurando. E a grande pergunta que vem aqui é qual que é o seu diferencial, né? Por que o consumidor vai escolher você e não vai escolher o concorrente? Por que o consumidor vai escolher o Charles e não vai escolher o Victor, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Então, quando a gente olha na linha do tempo, ao meu ver, existem alguns requisitos básicos, né, que continuam sendo importantes, né, mas que ele deixou de ser um tanto diferencial. Eu vou citar alguns, por exemplo, aqui na minha visão, né. Uma navegação rápida e fácil nas plataformas digitais, né. A sua plataforma, ela é friendly, sim ou não, né? Como o seu produto está exposto, né, na prateleira, né? A aparência do site, o checkout otimizado desse fechamento do pedido, né? Como tudo isso é algo que é super importante, não deixou de ser importante mesmo com essa mudança comportamental, né? Mas que não é mais não é suficiente o bastante para fazer com que gere uma atratividade maior para o seu site, né? Ou para o seu negócio, tá? Então, o que eu vejo aqui que entrou mais incisivo, né, dentro desse modelo atual, é o quê? É a própria praticidade e qualidade, né, daquilo que você está oferecendo dentro do teu produto, do teu serviço, né? É você conseguir fazer com que o teu consumidor, né, ele tenha consiga estar mais próximo do teu produto, entender melhor o teu produto e o melhor do teu serviço, tá? E aí vem um outro ponto que é extremamente importante, né? Segurança, né? Segurança para mim é algo que, quando eu olho, né, é algo que hoje é o que salta aos olhos, né, na tomada de decisão. Muitas vezes a gente vê um produto lá no site muito mais barato do que o outro, a primeira pergunta que você faz é, será que é verdade esse negócio? Será que por trás não tem será que eu vou pagar e vou receber esse produto aqui? Então, a segurança ela acaba entrando, né, fortemente, né, como uma tomada de decisão hoje para os clientes, né? A gente percebe que no mundo atual, onde talvez a maior riqueza que nós temos é os dados das pessoas, visto que você pode fazer muita coisa com esses dados aí, é algo que vem sido temas, né, relevantes de discussões, né, LGBT aí, né, para nos apoiar com tudo isso daí. Eu acho que aqui é o grande ponto, né? Como, né, você consegue mostrar para o teu cliente que o ambiente no qual ele está logado, na tua plataforma, ele é um ambiente seguro, né? Você não deixar com que entre fraudadores ali e depois isso se repercuta no mercado, né, ao ponto de chegar ao ouvido de outros clientes, assim, olha, aquela plataforma ali não é segura, não, comprei, clonaram meu cartão, comprei e não recebi, né, alguma coisa parecida desse tipo. Então eu vejo muito que a gente está muito indo nesse caminho, né, de a gente ter cada vez mais um ambiente seguro e transparecer isso, deixar transparecer para o cliente. Não adianta estar no back, né, toda uma estrutura, e na ponta, que é onde é o mais importante, o cliente não conseguir enxergar esse benefício. Tá? Eu acho que é um pouquinho da minha visão aí, para que relacionado a esse tema. Excelente, Charles. A gente vai falar, inclusive, mais sobre esse assunto em outro tema aqui no próximo bloco. E você, Victor, como as interações no ambiente online durante a pandemia mudaram as expectativas dos consumidores, na sua visão? Olha, Rafa, acho que agora já é conhecimento comum, né, a questão da digitalização, né, que aconteceu aí de maneira, né, praticamente forçada, dada a pandemia. Óbvio que já era uma tendência, acho que todas as empresas aí estavam trabalhando para poder acelerar esse movimento. A pandemia, o que ela fez foi realmente trazer esse cronograma para frente, né, o que a gente talvez faria aí ao longo de 3, 5 anos,
a gente consolidou em 12 meses, né, algumas entradas aí de serviços digitais em tempo recorde, né, acho que várias instituições passaram por esse tipo de desafio. Então a gente viu tanto uma mudança do comportamento do próprio cliente, que naturalmente foi forçado a consumir mais digitalmente, né, quanto também a oferta dos serviços, ou seja, foi uma coisa que se retroalimentou ao longo da pandemia. Nos primeiros meses isso aconteceu, e aí a gente viu, né, quando a gente olha arranjo do cartão de crédito, que a gente, né, consegue olhar uma visão bastante holística de mercado, transações contactless aumentando muito, com transação cartão não presente, né, em e-commerce, chegou a passar, né, a gente sempre teve um split ali, mais transação cartão presente do que cartão não presente, a gente viu alguns meses isso se invertendo, né, então foi uma mudança forçada que a gente esperava para alguns anos para frente, que acabou trazendo um desafio no curto prazo. Uma novidade, né, que acho que é um aspecto um pouco mais novo, Rafa, que a gente tem começado a perceber, é que, dado essa super digitalização, né, os clientes usando demais aí a serviços digitais, e acho que o Charles comentou, quando a gente segmenta a base, a gente vê, obviamente, uma população mais jovem, altamente concentrada em serviços digitais, procurando essa comodidade, velocidade, mas a gente viu também vários feedbacks, a gente já tem trabalhado nisso, né, que é o conceito do phygital, né? Ou seja, o cliente, para alguns produtos e serviços, ele também quer ter um atendimento físico, ou seja, talvez muito por algumas experiências não bem vistas, pela confiança, né, que o Charles também abordou, ou seja, essa parte da segurança, no final do dia entrega para o cliente a confiança que ele tem no relacionamento com a instituição, com a empresa, com o ponto de venda, né, com a jornada dele. E aí, dependendo do tipo de serviço, dependendo do tipo de cliente, a gente vê que essa confiança, ela ainda mora num relacionamento físico. E aí entra esse outro desafio de como que a gente combina e migra esses clientes, né, e vende a confiança de um ambiente digital para esses clientes que ou tiveram uma jornada infeliz por algum motivo, né, ou ainda não tem essa adaptabilidade com esse novo ambiente digital. Então, acho que a complexidade agora vai estar encontrar sabedoria aí no caminho do meio, né? Como que a gente encontra o caminho do meio entre o digital e o físico, vendendo e entregando confiança para os clientes. Perfeito, Vitor. Bom, agora nós vamos falar sobre inovações no mercado financeiro e os novos tipos de fraude, um assunto também extremamente importante e relevante no nosso dia a dia. E segundo a nossa pesquisa, cerca de 70% dos consumidores brasileiros já fizeram uso de carteiras digitais. E esse número só vem aumentando. Em 2020, também foi lançado o Pix no país, né, que acabou se tornando muito popular rapidamente, enfim, entre todos os brasileiros. E houve, inclusive, um novo recorde de mais de 31 milhões de transações em um único dia, segundo dados do próprio Banco Central. Mas eu trago aqui um outro dado que também chama a atenção. O relatório de fraude de pagamentos da Juniper Research mostrou que um aumento de pagamentos digitais durante a pandemia gerou grandes oportunidades também para o mundo da fraude. Foi estimado que houve perda de 27 bilhões de dólares por fraudes em transações de comércio eletrônico em 2020. E ainda há uma previsão de que o prejuízo chegará a mais de 52 bilhões de dólares em 2025. Ou seja, são números preocupantes. E Charles, nós vemos que o ecossistema de pagamentos ele está melhorando e muito, né, a experiência dos clientes, e as novidades estão tendo bastante adesão. Mas estão surgindo mais chances de fraudes. Você pode compartilhar com a gente a sua visão sobre esses novos tipos de fraudes? Legal, Rafa. Que nem você falou, né? Acho que o ecossistema ele vem se aperfeiçoando, né? Eu acho que isso é um benefício para a sociedade como um todo. Vem para facilitar a nossa vida, vem para gerar, aquecer mais a economia, né? Principalmente o Pix aí, né? Onde a gente consegue ter muito mais facilidades e as pessoas podem, até mesmo as pessoas que antigamente não tinham tantas condições, né? Tanto conhecimento, antigamente, dependendo do seu pacote com o banco, você tinha que pagar a TED, né? Você tinha algumas negociações com o banco que você tinha ali no seu pacote. Hoje em dia, com o Pix, não, isso se abriu
e isso faz com que muito mais gente faça uso desse meio de pagamento, né? Só que, ao mesmo tempo que isso se abriu e muita mais gente fazendo o uso, automaticamente a gente tem o quê, né? Crescendo na mesma proporção, até mais, se bobear, né? A questão da fraude, né? Porque é uma porta nova, né? É uma porta nova e toda vez que é uma porta nova, primeiro que os fraudadores, eles são profissionais, eles vão entender como é que essa porta funciona e vão tentar pegar o lado mais frágil dela para tomar proveito. Esse é o grande ponto, tá? E por ser algo novo, a gente sabe que ao longo do tempo as coisas vão se aperfeiçoando, né? Dificilmente algumas coisas já entram 100%, né? A gente não, infelizmente, a gente tenta pensar como um fraudador, né? Para tentar fechar essa porta, mas nós não somos profissionais nesse ramo, né? O fraudador está aí para ganhar dinheiro. E às nossas custas e às custas dos nossos clientes e consumidores, a verdade é essa, tá? Então, o que eu vejo, né? Eu vejo que com a entrada do Pix aí, meio de pagamento e tudo mais, eu vejo que existem alguns golpes que foram colocados no mercado, né? Principalmente com relação ao Pix, que veio aí preocupando bastante, né? No último ano nosso, tá? Como, por exemplo, aqui a gente tem aqui aqueles golpes do Pix em dobro, faça um Pix para esse número e você vai receber como se fosse um chargeback, você recebe o valor em dobro novamente, né? Golpes do QR Code, que por trás está uma outra plataforma que não ou um outro boleto que não aquele no qual você realmente gostaria de estar efetuando o pagamento, né? Plataformas falsas, então, nem se fala, né? No início, você recebia lá aquela questão de, cadastre seu Pix aqui, a sua chave de acesso aqui, uma plataforma que imitando a plataforma de um banco, por exemplo, e no final não era o fraudador por trás. Então, fora a questão do roubo de dados aí, nessa questão do Pix que veio principalmente. Mas eu acho que aqui a questão do Pix, para mim, ela infelizmente, o Brasil ainda, né, a instrução financeira do Brasil, ela é muito baixa, né? E isso faz com que algumas pessoas que não tinham aquele acesso que eu falei para vocês no início aqui, né, que passaram a ter acesso, como ela não tem um grau de instrução suficiente ainda, ela acaba sendo presa fácil para o fraudador, né? Ela não se atenta a alguns cuidados que deveriam ter, né? E acaba caindo nesse tipo de fraude. Então, isso é um ponto bastante relevante de preocupação para mim. Eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que ter uma estrutura mais educacional dentro do país para que a gente consiga ter mais cuidados também aí na hora de ter uma abordagem como essa, tá? E adicional a isso, o velho golpe do cartão de crédito, né? Então, como as vendas online cresceram muito, né? E aí você tem a venda não presencial, isso gerou também para nós aqui, eu vejo que isso vem aguçando bastante, né? A questão da fraude. Percebo que a gente cada vez mais tem pessoas sendo fraudadas. Eu mesmo, 2 semanas atrás, daqui a pouco eu estava trabalhando e recebi um SMS no meu celular falando que eu estava comprando na Netshoes, não me recordo de onde, né? E eu estava trabalhando. Eu falei, como assim, né? Então, é cotidiano. Por quê? Porque o fraudador está por trás ali, na minha visão, ele está trabalhando constantemente através de bots, né? Não é o cara que está tentando ali pegar, o cartão, esse aqui é o cartão do Charles, deixa eu passar. Não, tentar passar, não é isso, é um cartão quente, não é isso. Ele coloca um bot ali por trás, o cara é profissional e fica tentando vários cartões com várias chaves e até passar algum e dizer, esse aqui é quente, vou ficar passando. E é isso que está acontecendo, né? Então, com a venda online, isso também subiu muito, né? Isso requerendo aí algumas melhorias também por parte das próprias empresas relacionadas ao antifraude transacional, né? Para que a gente possa mitigar um pouco mais essa exposição de risco que nós, como consumidores, clientes, né, e empresa, né, estamos tendo nesse momento. É um pouco da minha visão aí, talvez, se o Victor quiser complementar algo, também fique à vontade, Victor, você que vem desse mundo financeiro aí. Aqui, Charles, acho que você foi na bola, tá? Acho que tem algumas
acho que só para complementar, Rafa, o Charles que se tornaram mais intensos na pandemia, né? Então eu entendo que a gente ainda não viu golpes novos, tá, Rafa? Acho que é uma mensagem importante. O que a gente vê é uma reformulação de golpes conhecidos, utilizando fragilidades conhecidas, e acho que o ponto que o Charles bateu é perfeito, que é a novidade combinada com a ausência ainda de conhecimento do uso das tecnologias, serviços, propicia, né, gera um terreno fértil para que o fraudador entre ali e aplique golpes, né, coloque ataques de engenharia social aí no ar e os clientes acabam caindo. Né? Então, acho que esse ponto da educação do cliente no ecossistema financeiro talvez seja uma das grandes estratégias que a gente tem que pôr no ar aí ao longo dos próximos anos, tá? Perfeito, Vitor. E agora, até com a questão do Open Banking, né, que é um ecossistema 100% digital e que vai possibilitar também aos correntistas, né, compartilharem suas informações entre as instituições autorizadas, né, pelo próprio Banco Central. E, inclusive, recentemente, o próprio Banco Central aprovou uma resolução para atualizar as regras do PIX, né, incluindo a questão da criação de uma nova modalidade de participação, o iniciador, que vai, inclusive, de encontro com a fase 3 do Open Banking. E aí, Vitor, eu queria entender um pouco com você, qual que é o potencial de risco de fraude nesse ecossistema que está unindo cada vez mais o PIX e o Open Banking? Olha, Rafa, a gente, né, como o Charles comentou, muita novidade, vários serviços novos, né, e o Open Banking é o serviço novo. Quando a gente combina o Open Banking com o Pix, a gente está na dianteira de tudo que é novidade. A gente está falando literalmente de todo um trilho tecnológico novo de Open Banking, combinado com o que a gente chama de Instant Payments, né, que é o Pix aqui, fazendo esse tipo de transferência online real time. Eu acho que o primeiro ponto, Rafa, de deixar claro, né, como comentei aí na fala do Charles, a gente ainda não identificou nenhum golpe novo. Tá? Então assim, mas tem tecnologia nova, tem serviço novo, tem golpe novo? Não, tem golpes reformulados, tá? E aí, que tipos de golpe, né? O Charles também abordou. O grande foco hoje está na engenharia social, tá? Esse foi um movimento que a gente viu aí ao longo dos últimos anos no mercado, dado o avanço tecnológico das plataformas de segurança, biometrias, machine learning, né, tudo ponta de lança de tecnologia para prevenir fraude, o fraudador começou a migrar o ataque para o ser humano, né, para os clientes, que de alguma forma ali são enganados por esse fraudador, e entregam credenciais de pagamento, entregam o próprio celular, dependendo do contexto, e acabam aplicando golpes. Então, acho que a segunda mensagem é que realmente a gente tem golpes remodelados, e o grande ponto é engenharia social, phishing, utilizando, por exemplo, ligações telefônicas para poder se passar por um agente do seu banco, um contato de WhatsApp se passando por um familiar, né? Pedindo ali o dinheiro num contexto ali, geralmente é um contexto de urgência, né? Olha, preciso pagar uma conta aqui, você pode me transferir, meu limite acabou, amanhã eu te transfiro. Ou seja, a engenharia social, ela tem o golpe, ela se aplica com duas partes, né? Texto e contexto, né? Ou seja, o fraudador te coloca num contexto que faz sentido quando ele vira para você e pede uma senha. Porque se ele te pedir sem contexto algum, você, Rafael, não vai entregar aquilo para o fraudador. Mas quando ele te coloca num contexto de urgência, ou que o banco está te ligando, ou que sua mãe está com algum problema, você acaba entrando nesse golpe, tá? Em relação ao Open Banking em si, né, eu acho que esse é o pano de fundo. Não tem golpe novo e engenharia social é o foco. O Open Banking, ele não é um novo arranjo de pagamento, tá, Rafa? Ou seja, o Pix, ele é um novo arranjo de pagamento, assim como é o trilho bandeirado, né, das bandeiras aí de cartão de crédito e débito. O Pix é um novo arranjo. O Open Banking, ele não é um novo arranjo, ele é um ecossistema, né, como se fosse uma camada abstraída de orquestração que conecta o ponto de venda, né, o ITP, que a gente chama, o iniciador de transação de pagamento, com o incumbente bancário ali, a instituição financeira que tem o acesso direto ao arranjo de pagamento, nesse caso o Pix, tá? Então, a ideia ele não vem modificar as regras dos arranjos
e principalmente na parte de prevenção à fraude, o Open Banking não tem a prerrogativa de alterar as camadas de segurança já instaladas dentro do arranjo do Pix, por exemplo. Tá? Então, esse é um ponto super importante. E, obviamente, que toda essa camada abstraída que é o Open Banking, né, ou seja, toda uma rede de APIs aí conversando entre as instituições, ela veio com o estado da arte de proteção, prevenção à fraude e segurança da informação, certificado múltiplo, né, assinado por todas as pontas, criptografia ponta a ponta, o que tem de mais avançado foi colocado no ar. Tá? Então, acho que esse é o pano de fundo de Open Banking. Quando a gente combina Open Banking com Pix, né, como eu disse, o Open Banking não tem a prerrogativa, não tem a ambição de alterar o que o Pix já faz. Só que ele traz uma complexidade adicional. Qual é ela? Tá? A jornada do cliente, quando a gente está falando de fase 3 principalmente, tá, Rafa? Estou focando em fase 3, que é realmente a iniciação de pagamento utilizando o Pix, tá? Fase 2 ali, né, para alinhar o conhecimento, é a parte onde tem a transmissão de dados, ou seja, os dados do Rafa pode ser movimentado do banco A para o banco B. A fase 3 é quando você, de um iniciador de pagamento, que não é o seu banco, consegue movimentar, fazer um Pix dentro do seu banco, né, iniciando essa jornada numa outra casa, tá? Num ITP, como eu disse, iniciador de pagamento. Quando ele pega e faz isso, a diferença que a gente vê em prevenção à fraude é, antigamente, né, se é que dá para chamar assim, dada a velocidade, o Pix era só realizado dentro do canal da instituição financeira. Então, eu conheço toda a jornada do Rafael entrando no aplicativo, colocando usuário e senha, navegando em todas as telas. O que acontece preenchendo os dados, né, da origem, destino, ali, toda a jornada do cliente acontecia dentro da instituição onde o pagamento era realizado. Quando a gente fala agora do Open Banking combinado com o Pix, parte da jornada é feita dentro de um canal fora do perímetro da instituição financeira. Então, parte das informações fica lá. Então a gente não consegue ter essa visão do todo, o que traz uma complexidade, mas como eu falei, o Open Banking não altera a prerrogativa de que o detentor de conta, né, quem faz a movimentação financeira, mantenha todas as camadas de segurança, garantindo ali que mesmo que uma jornada iniciada em outro ponto de venda ali, né, o ponto de jornada, seja menos segura. Então toda a estratégia que a gente construiu para o Open Banking com o Pix, ela é equivalente, quando a gente olha do ponto de vista de segurança, a uma transação de Pix acontecendo dentro da própria instituição, tá bom? E todas as medidas de segurança se mantêm. Então, por exemplo, o arranjo do Pix permite a gente fazer temporização de transação, quando a gente tem suspeita de fraude ou PLD, né? Agora, dia 16/11, a gente vai lançar o mecanismo especial de devolução, ou seja, para casos onde acontece uma fraude, o dinheiro já saiu da instituição pagadora, a gente vai colocar um sistema no ar para agilizar a recuperação desses valores. Então, todas as camadas existentes nos arranjos de pagamento que o Open Banking prevê integrar, se mantém. Então, a gente consegue garantir o mesmo nível de segurança, tá? Acho que esse tema a gente pode até usar como uma sugestão de pauta para um próximo webinar, porque se deixar, enfim, a gente entrar no detalhe, né, desses tipos de golpes, enfim, seja do processo de arranjo de pagamento, seja no processo do ecossistema do Open Banking, a gente passaria com certeza aqui horas e horas batendo um papo. Então, fica até aqui como uma sugestão da gente organizar um próximo webinar e em breve a gente divulga também um tema extremamente relevante que as empresas estão, inclusive, nos buscando para discutir sobre esse tema, enfim, compartilhar as melhores práticas, né? Eu acho que é algo muito relevante mesmo para o nosso dia a dia. Bom, e acho que isso também, né, Vitor, reforça a intenção das empresas investirem cada vez mais em soluções de prevenção à fraude, né, enfim, a preferência dos consumidores, né, enfim, buscando novos métodos também de segurança. Isso traz também uma grande preocupação, e não é à toa que, segundo a pesquisa também global de identidade, cerca de 38% das empresas brasileiras disseram que investir em métodos de prevenção à fraude como forma de melhoria de atendimento ao cliente digital será prioridade agora para 2021. E o outro dado também
que o estudo destacou foi que 62% das companhias nacionais desejam aumentar os investimentos em prevenção à fraude. Então, essa é uma tendência, né, que nós estamos, inclusive, identificando aqui na Serasa, especialmente porque há uma previsão de aumento significativo de ataques fraudulentos no curtíssimo prazo. E, Charles, como que você hoje está enxergando a identidade que está se tornando também algo... Então, Rafa, o que eu penso, né? Eu sou de um ramo um tanto diferente, né, do Vitor, né? O Vitor vindo de bancos, eu sou mais a parte de bens e consumos, né? O que eu imagino? A gente tem que já tem que tomar conta, né, da nossa carteira desde o processo de entrada dos novos clientes, tá? No grupo no qual eu trabalho hoje, atualmente, né, a gente vem aí verificando a necessidade de investimento né, em algumas camadas relacionadas ao antifraude, e aqui eu estou falando exatamente do onboarding, né? A gente precisa entender quem é esse cliente que está entrando conosco, tá? Para que a gente possa ter uma carteira sadia também, né? Não adianta a gente colocar qualquer pessoa para dentro, né, da nossa carteira, e depois isso gerar para nós, né, só uma perda financeira, né? Porque cada vez que você tem uma situação de fraude dentro do teu business, né, para mim é mais do que aquela perda financeira no qual você está convivendo. Ali tem a tua marca, tem a tua imagem. Porque, que nem eu falei anteriormente, né, tem situações de fraude, daqui a pouco a tua marca está com um xizinho nas costas lá, dizendo assim, cuidado, porque ali é fácil ser fraudado. Então a gente tem que, e para você recuperar o cliente que você perdeu, é muito mais difícil do que você conquistar da primeira vez. Então a gente vem, e imagino que as companhias cada vez mais vêm investindo, né, nesse processo de onboarding, e dentro desse processo de onboarding, né, tem um fator super, super importante, que é o quê? A jornada e experiência do teu cliente no momento que ele está entrando na tua marca, tá? A gente tem que ter sabedoria e tecnologia para plugar ferramentas de antifraude que estejam por trás, sem que esse cliente perceba, né, dentro da tua jornada, né, que ele vai gastar mais tempo, né, que ele vai ter que fornecer muito mais informações, porque o cliente, na verdade, no início, se você tem que preencher um formulário muito grande, ele vai já desanimar de início. Não vou preencher esse negócio aqui não, é muita coisa, vou gastar muito tempo com isso daqui. Então, a gente tem que ter uma estratégia de ser muito mais prático dentro dessa jornada, plugando ferramentas muito mais tecnológicas, tá? E com uma base de dados muito maior por trás, para que a gente consiga não influenciar na jornada do cliente, na entrada, mas que traga segurança não só para ele, quanto para nós, tá? Dito isso, eu acredito que a gente tem vários exemplos aqui dessa questão da verificação de identidade, né? E principalmente identidade digital hoje em dia, porque como boa parte das pessoas estão migrando para o digital, né? A gente cada vez mais vai ter que ter a verificação da identidade digital. Um exemplo claro que eu venho praticando já há algum tempo são os bancos, né? Então, os bancos digitais aí, você não tem que ir lá no banco e levar uma documentação, né? Eles já têm, hoje em dia, já tem toda uma expertise, né, para garantir com que ele possa estar colocando uma pessoa quente para dentro da tua base, né? E as empresas de consumo, no qual o mundo que eu vivo, né, ela está muito parecida com isso. Então, a gente vem sim, né, trabalhando as empresas de consumo para conseguir elevar esse nível de tecnológico, tá? E de estratégia para dentro, né? Onde a gente pode verificar que tem a própria verificação do documento, identidade, biometria, autenticidade de bases, né? Inclusive, eu tive até uma experiência recentemente que eu fiquei surpreso, né, positivamente. Precisei cadastrar minha mãe no INSS, né? Então, tem lá o meu INSS. E eu fiz tudo digital, tudo pela internet, né? Eu respondi algumas perguntas para ela, junto com ela, né? Mas tudo para garantir o quê? Que era ela que estava ali.
Então, até mesmo alguns órgãos públicos, né, como o INSS, muitas vezes que a gente critica tanto, né, que é arcaico, que parou no tempo, né, mas eu fiquei super surpreso, porque exatamente isso que aconteceu. Eu fiz tudo de casa, não precisei ir no INSS fazer nada, né, e resolvi minha situação. Então, isso é uma experiência que a gente tem que procurar ter, né, no dia a dia para os nossos clientes, né. Eu vejo que isso é uma continuidade na evolução, né? Cada vez mais a gente espera dos nossos parceiros expertise em fraude que eles nos propiciem tecnologias dessa forma, né? Esse é um pouco da forma que eu venho lidando, né? E também venho estrategicamente olhando para dentro do mundo no qual eu vivencio aí há alguns anos já. Perfeito, Charles. E eu acredito que cada vez mais as empresas também estão buscando, né, aprimorar as camadas de segurança, buscando a utilização até mesmo do próprio cadastro positivo no processo de prevenção à fraude, né, principalmente quando a gente olha essa questão da autenticação do cliente, o porquê não utilizar dados do positivo para autenticar um cliente. Você já consegue cortar o mato alto, você já consegue, de fato, separar um possível fraudador de um bom cliente, né? E sem, claro, gerar um atrito desnecessário, né? Então, com 2 perguntas, você consegue já realizar uma autenticação que, às vezes, o fraudador, né, ele tenta fraudar algum documento, ele tenta, enfim, realizar algum tipo de falsificação mesmo para tentar burlar, né, as barreiras das instituições, enfim, e de outras empresas também, né? E o que nós estamos, inclusive, enxergando aqui na Serasa Experian é que a questão, né, dos dados é extremamente importante. Além disso, a questão também da utilização de dados do próprio dispositivo, né, que a gente já enquadra isso como dados totalmente complementares a um processo de checagem de prevenção à fraude. Isso também traz uma grande relevância numa estratégia de mitigação de riscos, né? Principalmente quando a gente olha aspectos até mesmo de geolocalização, né? Quando eu olho qual que é o comportamento daquele cliente ao navegar, enfim, ao utilizar aquele dispositivo, né? Então, claro, isso sempre olhando no aspecto de prevenção à fraude, né? Que aí, inclusive, a própria LGPD vai a favor desse tipo de situação, né? Eu estou utilizando dados alternativos para fins de proteção ao cliente, para fins de segurança digital, né, e não para outras finalidades. E aproveitando até esse gancho, Vitor, como que o investimento em inteligência artificial e machine learning podem contribuir para aprimorar formas de detectar novos padrões de fraude que estão surgindo a cada dia, inclusive padrões de fraudes, às vezes, que migram, né, da Europa, Estados Unidos, e acabam vindo para o Brasil e vice-versa, né? Às vezes, alguns comportamentos aqui do Brasil também acabam sendo benchmark para o pessoal lá fora, né? Como que você enxerga isso? Olha, Rafa, acho que um ponto interessante, né, olhando pelo prisma de quem está dentro de uma grande instituição, né, e vejo isso nos meus pares no mercado. Investir em segurança, investir em prevenção à fraude, lá no passado, né, vou falar como se fosse muito antigamente, era um budget separado, era super difícil de você conseguir, e muitas vezes era até visto pelo negócio como um problema no processo, né? Hoje em dia, né, dado o papo que a gente está tendo aqui, acho que o Charles passou por esses pontos, assim, na minha cabeça, investimento em prevenção à fraude hoje, ela é um investimento em confiança e investimento em experiência do cliente. Porque isso se misturou ao longo do tempo. Ou seja, o head de negócio que não investe em segurança, não tem uma prioridade ali em utilizar, né, as tecnologias mais avançadas em prevenção à fraude, provavelmente vai ter um impacto na sua experiência e vai ter um impacto na confiança da usabilidade dos clientes, tá? Então, eu acho que a prioridade do investimento em prevenção à fraude mudou demais, porque prevenção à fraude e segurança se tornou claramente parte do negócio. Antes, ele ainda tinha um aspecto mais apartado dentro da instituição ou dentro da produtização aí de soluções para o mercado, tá? Quando você fala de machine learning, Rafa, um outro movimento também que eu vi acontecer acho que há muitos anos a gente já utiliza,
só que muito voltado para modelos de machine learning, voltado para comportamento, né? Fraude tem muito do behavior aqui, do comportamental, com foco no transacional. Né, acho que você também já tem uma carreira em prevenção à fraude, a gente há muitos anos usa modelos estatísticos com foco no transacional. Então, qual o comportamento do Rafael, histórico de transação, ticket médio, velocidade, quando ele transaciona? Então, isso já é mais comum há mais tempo. O que a gente está vendo agora é que o investimento em machine learning, obviamente, a eficiência que isso traz, se espalhou. Então, hoje a gente está usando, além do transacional, a gente usa, como você mesmo comentou, para capturar sinais digitais e compilar o comportamento do uso do cliente, seja num device, seja num browser, né, dependendo do canal, da jornada que ele segue. A gente tem usado modelos de machine learning para poder contactar o cliente, ou seja, o Rafa é mais propenso a atender o telefonema, se por acaso o banco dele precisar falar com ele devido à segurança, ou responder uma mensagem de WhatsApp. Ou seja, eu estou usando o modelo de machine learning para poder aumentar meu contact rate, ali minha taxa de contato, para conseguir falar melhor com o meu cliente e dar uma experiência melhorada para ele, né? Chatbots, a gente tem colocado ali inteligência artificial para reduzir custo operacional humano dentro de estruturas muito grandes ali, buscando eficiência em custo. Então, assim, o investimento em machine learning, hoje, em prevenção à fraude, ele se espalhou. A gente ataca melhoria na experiência do cliente com sinais digitais, a gente ataca a redução de custo operacional, porque eu estou diminuindo uma operação humana ali, porque eu automatizei uma conversa com o cliente, eu estou acessando de maneira mais eficiente, mais rápida, meu cliente do jeito que ele gosta de conversar com a instituição dele, porque eu estou tendo essa inferência matemática de modelos de machine learning, né, inteligência artificial que a gente utiliza. Então, para mim, é um novo momento que a gente já vive, tá? Não é futuro. Antes a gente via isso como um nice to have ou um diferencial. Isso não é mais. Isso é um padrão mínimo, ou seja, toda instituição que tiver dentro de um ecossistema financeiro, ela precisa ter o uso de machine learning, inteligência artificial, para ganho de eficiência transacional, a experiência do cliente e entregando confiança na ponta. Né? Caso contrário, realmente o que vai acontecer é que o cliente vai perceber a sua instituição com outro nível de experiência, com outro nível de confiança comparado com aquela que investiu. Então, para mim, hoje é core da estratégia de negócio e investimento nessa linha, tá, Rafa? Perfeito, Vitor. E eu acho que um ponto importante que você bem citou é que hoje em dia não é mais apenas, né, nas conversas, enfim, em diversas reuniões que nós temos com diferentes áreas de prevenção à fraude, diferentes segmentos, que no passado era só uma preocupação como que eu evito fraude. Né? Agora a preocupação da área de prevenção vai muito além disso. Né? Então, como que eu mitigo fraudadores, como que eu não tomo esses possíveis riscos, como que eu melhoro a minha eficiência operacional, como que eu reduzo custos desnecessários de uma operação manual, por exemplo. Né? Então, a gente entende, né, que acaba sendo uma batalha contínua. Né? A cada dia a gente percebe que existe uma nova forma, enfim, por mais que a gente saiba que alguns golpes são antigos, eles migram de canal. Né? Como você também colocou na questão do Open Bank, enfim, do Pix, a gente sabe que como que eu passo a ter uma visão 360 do cliente? Né? Então, aquele cliente ele acessa via browser, aquele cliente acessa via device, como que eu unifico essa visão? Né? Como que eu trago uma visão de risco 360 cada vez, e acaba se tornando cada vez mais importante, né? Para analisar e evitar possíveis atritos. Né? Se aquele cliente acabou de passar por uma autenticação no browser, por que eu preciso solicitar uma nova autenticação quando ele loga pelo device? Né? Será, se eu já estou compreendendo os comportamentos dele, já estou de fato entendendo que realmente o cliente quem diz ser, né, eu posso evitar esse tipo de atrito. E isso traz, com certeza, uma boa experiência para ele também. Né? E aqui, só para vocês também saberem, segundo a nossa pesquisa, os consumidores melhoraram suas opiniões, inclusive, sobre as empresas que implementaram biometria. Né? Cerca de 88% dos brasileiros também afirmaram que se sentem mais seguros ao utilizar a biometria comportamental como um método de segurança. E aí eu começo a pensar e entender um pouquinho melhor aqui com vocês. Como que a combinação, né, desses métodos de segurança pode melhorar a lealdade e a confiança entre as empresas e os consumidores? Vamos lá, Vitor.
que você enxerga disso? Realmente existe esse tipo de melhoria na lealdade, enfim, confiança? Olha, Rafa, biometria comportamental, acho que dentro do roadmap que a gente viu aí de biometria, ela foi a última a ser lançada, né? A gente já tinha ali, a gente já convivia com a biometria de finger, né? A gente viu alguns caixas eletrônicos com a palma da mão, né? Biometria facial começou a ser popularizada aí de maneira massiva, agora a gente vê voz, né? E aí a gente, né, acho que para quem não é do ramo até pergunta, fala, mas tanta tecnologia, né? Eu uso todas, né? Tem um conceito básico de prevenção à fraude que é a segurança em camadas, né? A gente brinca que é a estratégia da cebola, ou seja, a gente vai colocando camadas, tentando criar um funil, onde a gente vai deixando o cliente passar e o fraudador não, né? E a biometria comportamental ela é mais uma dessas camadas. Então, somado a outras camadas de segurança, features de segurança, ela complementa aí a proteção do canal ou do serviço que a gente está expondo. O que eu tenho visto no dia a dia, tá? Em relação à biometria comportamental. Acho que os dois grandes ganhos que a gente notou, e a gente já tem usado isso de maneira bastante escalável, a primeira a gente tem conseguido mapear muito bem o comportamento do cliente. Normalmente, fraude, a gente sempre tenta entender o comportamento do cliente e o comportamento do fraudador. A diferença entre esses comportamentos é o que nos chama atenção. Né? Então, quando tem um comportamento que fala, o Rafa tem esse costume, né? De alguma maneira, eu estou inferindo um costume do Rafa, e aí ele sai daquele comportamento. O que a biometria comportamental tem ajudado muito a gente é entender esse comportamento é do Rafael, está mais parecido com o do Rafael, o que a gente chama de positivação em fraude. Né? Ou seja, eu tenho um alto grau de certeza que é o Rafael. É diferente de falar, eu tenho um alto grau de certeza que é o fraudador, porque tem um comportamento estranho. Então a gente está positivando muito o cliente, que acho que cai um pouco nessa questão da lealdade, que acho que é um efeito cascata. Ou seja, quando o Rafael se sente bem usando, ele tem uma jornada simples e segura, né, acaba criando a questão da lealdade. Então acho que esse é um primeiro ponto que eu tenho visto na biometria comportamental auxiliar muito nas estratégias de prevenção. Ou seja, quando a gente coloca no funil, a gente reduz o falso positivo de uma estratégia, porque tem grande parte dos clientes que eu tenho um alto nível de certeza que são os clientes, tá? Um outro ponto que a gente viu ajudar também foi na questão de ataque automatizado, ou seja, robôs. Eu estou tentando, né? Acho que o Charles esbarrou isso no primeiro comentário dele, de ataque robotizado, massivo, onde, obviamente, é um robô treinado que tem uma repetição, né? É contínua, ou seja, o mouse sai de um lugar, vai até outro, abre a tela, digita a senha, volta, e aquilo se repete. Ou seja, a biometria comportamental, quando a gente consegue colocar ela como uma camada, a gente consegue perceber claramente o que é um comportamento humano, né, que tem uma característica mais errática, ou seja, o Rafael navega pela tela, ele acaba indo em outra tela, volta, diferente de um robô que foi programado especificamente para massificar um ataque repetitivo. Então, acho que a biometria comportamental, né, cabe o comentário meu anterior de experiência e confiança, e o que eu tenho visto de alavanca nesses primeiros ensejos aqui do uso estou aprendendo muito como o cliente se comporta e está bastante claro quando é um robô acessando o canal ou serviço, tá? Então, entendo que é uma feature que veio para ficar e também algo que era visto como um nice to have, algo diferencial, já está se tornando o padrão mínimo para a gente colocar uma operação no ar, tá? Perfeito, Vitor. E a sua opinião, Charles? Você concorda também com essa questão da lealdade, enfim, com os pontos colocados pelo Vitor? Bom, eu super concordo, né? Porque eu penso que cada vez mais, que nem o Vitor trouxe, né? A gente tem que ir colocando algumas camadas para a gente conseguir fazer a discriminação, né? Discriminar de forma correta os bons dos maus, né? Então, eu acho que a biometria comportamental é mais uma dessas camadas. E eu acho que a partir do momento que você consegue fazer essa discriminação de uma forma mais assertiva, você acaba gerando uma satisfação maior também, inclusive no teu cliente. A verdade é essa. Aconteceu comigo durante algum tempo, né? Eu tentando, até vou dar um exemplo, tentando me cadastrar em um banco,
eu não conseguia me cadastrar, eu não entendi o porquê. Eu devia estar em alguma bad list deles lá, alguma lista lá que eu não podia me cadastrar. E eu não entendi o porquê. E aí, até que eu consegui depois entender, e era um erro do próprio banco, porque estava olhando um perfil meu que não fazia sentido, né, de mercado. Então, eu acho que foi uma insatisfação para mim na ocasião, mas eu acho que é algo que, se fosse hoje em dia, seria muito diferente. Porque é exatamente isso, você começa a olhar o comportamento daquele CPF, daquele cliente que seja, daquele candidato que está entrando na tua marca, e você vai conseguir fazer uma discriminação muito melhor quando você junta todas as camadas. E a satisfação dos nossos clientes é o que nos sustenta ao longo do tempo. A verdade é essa. Então a gente precisa muito ter esse olhar de a gente conseguir discriminar cada vez mais os bons dos maus, né, gerando aí business, né, gerando satisfação para o cliente e a sustentabilidade ao longo do tempo. É um pouco do que o Vitor também trouxe aí, e eu estou super de acordo com o Vitor também. Perfeito, Charles. Bom, pessoal, vou abrir agora um espaço para algumas perguntas. Nós selecionamos algumas para responder, tá? E as perguntas que nós não conseguimos responder nesse momento, a gente está aqui com um tempo super contado. Nós podemos, inclusive, aproveitar como pautas dos próximos conteúdos e, enfim, outros webinars também que nós vamos lançar. Mas vamos aqui para a primeira pergunta, ao Vitor e ao Charles. Considerando o contexto em que vocês atuam, qual a principal modalidade de fraude que enfrentam e quais os principais meios de combate? Olha, Rafa, começando aqui, a principal hoje, como a gente até comentou ao longo da live, engenharia social. Tá? Óbvio que engenharia social acabou virando um guarda-chuva, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Tem vários subtipos de engenharia social, como eu comentei. Phishing, né, e-mails onde você tem ali propagandas, propostas comerciais super interessantes pedindo dados financeiros, né, ou credenciais de pagamento, ligação telefônica, né, se passando por algum contexto ali bancário, né, ou de serviço financeiro, WhatsApp, né, SMS com links, ou seja, inúmeras formas aí de ataque dentro desse grande guarda-chuva que é a engenharia social. Qual que é o remédio, né, que abate e recua parte dos sintomas que a engenharia social traz? Educação dos clientes, tá? Então, assim, todas as instituições financeiras têm investido muito nesse educacional, né? Ou seja, não entregue suas credenciais de pagamento, o banco nunca liga para você pedindo o seu token, né? Pedindo a sua senha. Então, o fato de a gente ter expandido demais o mundo digital, né? Somado com inúmeros serviços financeiros, a procura dos clientes, a educação hoje, dado que o grande ataque é a engenharia social, é o remédio que o mercado inteiro precisa fazer. E nesse ponto, não tem uma competição, né? Ou seja, o banco A não compete com o banco B, porque o fraudador, ele não tem uma preferência, eu prefiro atacar esse banco porque eu gosto menos dele. Onde ele conseguir ter o retorno, ele vai atacar. Então, campanhas educacionais da própria instituição, campanhas educacionais de mercado, consolidadas, organizadas por associações, Febraban, Abex, né, várias associações aí que trabalham nesse escopo, é fundamental que isso seja intensificado e mantido. Tá? Eu vejo muitas tentativas de educação de cliente, acho que esse é um insight importante, que vamos fazer uma semana de educação. Não, isso é constante, é perene, né? Ou seja, ao longo de todo o ano ou em várias jornadas que o cliente já está em um contexto, ele precisa ser educado. Ou talvez até quando ocorre uma ocasião de fraude, algum problema que o cliente ali final passa, é o momento ideal de se educar o cliente. Então, engenharia social e educação do cliente de maneira expansiva, contínua, eu entendo que é um remédio que vai auxiliar muito a mitigar o problema da engenharia social no país, tá? Legal, Vitor. Bom, da minha parte, eu acho que o principal dor nossa aqui está no processo de onboarding, né? Então, o processo de onboarding para nós é um ponto de atenção, visto que existem, como nós somos um grupo de consumo, então existem muitas pessoas se passando como um CPF
né, quente, e a gente acaba tendo perdas relativamente grandes aqui e também impactando, né, a própria pessoa dona do CPF, né? Muitas vezes a gente não consegue detectar isso logo no início e você depois acaba erroneamente, por não saber ter o conhecimento, negativando uma pessoa, esse tipo de coisa, e gerando outros problemas muito maiores. Então, o onboarding para nós é algo extremamente essencial, né? A gente pensa que para atacar esse ponto, a gente vem trabalhando cada vez mais com os nossos parceiros para identificar qual a melhor forma da gente discriminar cada uma dessas novas pessoas que estão entrando no nosso mercado. Eu acho que a gente precisa como a gente estava conversando anteriormente, essas camadas, elas precisam ser ajustadas pelos nossos clientes, né? E não só os nossos clientes, desculpa, não, pelos nossos parceiros, não, os nossos parceiros não só têm que nos ouvir, mas eu acho que os parceiros eles têm que olhar qual que é o comportamento de mercado e trazer opções para nós, né? Olha, eu tenho aqui opção de você melhorar a tua performance, discriminar melhor e a gente conseguir levar isso para um outro patamar, né? Porque no final do dia sempre terá uma pessoa por trás que está sendo fraudada e muitas vezes o impacto maior não está na empresa, sim está no próprio consumidor e no teu cliente, né? Então a gente tem que olhar bastante com esse viés. Inclusive, aqui nós temos uma outra pergunta, né, que vai de encontro até com o que a gente vem reforçando, vem comentando, que é qual a melhor forma de educar a população para que não caia ou não acredite nesse tipo de golpe, né? Eu acho que essa questão da conscientização recorrente seria talvez a melhor forma de educar essas pessoas para que não caiam em golpes, dando exemplos reais, né? Então eu tenho visto, inclusive, não só instituições financeiras, mas diferentes tipos de empresas, de diferentes segmentos, criarem ações para que as pessoas não caiam em golpes, não cliquem em qualquer site, não acreditem em qualquer promoção. E eu acho que, de fato, é um trabalho contínuo, né? É um trabalho recorrente e que não é uma única ação que vai, enfim, educar toda a população, né? De fato, é um investimento e esse investimento vai beneficiar, enfim, toda a população brasileira também. E a última pergunta aqui que nós temos é basicamente se nós temos visto muitas fraudes na questão do boleto bancário, né? E vocês acham que esta forma de pagamento deverá em breve ser substituída por alguma forma de pagamento digital no sistema bancário? Vitor, qual que é a sua visão nessa questão? Olha, Rafa, o boleto sempre foi alvo de fraude, né? Dado a baixa tecnologia que o meio de pagamento traz, né? A gente está falando de um código de barra, um pedaço de papel, e no passado a gente tinha um problema muito maior, tá? Depois que foi colocada a questão do registro da geração do boleto, né? E aí você tem uma entidade centralizada para consultar se aquele boleto realmente é íntegro, né? Ele está correto, o valor, o destino. Essa fraude diminuiu bastante, tá? Ou seja, facilitou aí para todas as entidades relacionadas a esse arranjo diminuírem essa fraude. Então, é visível que no passado era muito pior, diminuiu, mas ela é constante. Ainda acontecem golpes, né? Você altera os dados do boleto, a pessoa paga e não vê o destino para onde o dinheiro está indo. Então, ainda assim, de novo, né? Golpes combinados ou reformulados atacando meios de pagamento existentes. Então, eu vejo uma diminuição clara nisso, tá? No que tange a migração, né, do meio de pagamento, eu acredito que sim, em algum momento deve ter aí a substituição, ou talvez uma reformulação do que é o que o boleto resolve, né, por outros meios de pagamento. Então, eu imagino que ele deve, né, a gente fala isso de cheque e fala isso de cartão de crédito há muitos anos e eles não somem, né? Por quê? Porque a gente tem uma sociedade muito ampla, tem um sistema financeiro muito aberto
e até a gente realmente extinguir modelos inteiros de pagamento que talvez para uma parte da sociedade ou de um grupo não seja mais não é nem viável, mas não seja mais útil, para outro grupo ela ainda é. Então acho que ainda continua um bom tempo, mas a chance é que venha baixando aí o uso ao longo do tempo, tá, Rafa? Bom, da minha parte, eu acho que eu concordo com o Aqui só um Vitor, recadinho importante. Nós preparamos uma Perdão, Charles, pode complementar. A gente está com um pequeno delay aqui. Tranquilo, Rafa. Bom, da minha parte, eu acho que assim, concordo com o Vitor, eu acho que será extinto, não será extinto na minha visão, né? Que nem o Vitor falou, cheque, né? Quantos anos a gente já não fala de cheque, e cheque de vez em quando a gente tem que soltar um de vez em quando, né? Então, eu acho que, mas tem um fator que é preponderante nessa migração. O percentual de bancarização da população brasileira. Eu acho que à medida no qual, né, esse percentual de bancarizados for crescendo, o processo de educação financeira no país for aumentando e ser um processo também mais robusto, né, mais perene, eu acho que a gente aí começa a ter talvez uma migração para os meios de pagamento mais modernos aí, como o Pix e tudo mais. Porque, infelizmente, hoje a população usa do artifício ainda de que, por não ser bancarizado, né, ter o boleto na mão para ir lá no banco, né, numa casa lotérica, que seja, num supermercado que hoje em dia aceita também, ir lá e efetuar o seu pagamento, né, no dinheiro. E isso muitas vezes, em espécie, né, isso muitas vezes atrapalha também essa evolução ao longo do tempo. Então eu vejo que são dois fatores aqui, tem que ter uma estratégia grande de aumentar o percentual de bancarização, que a gente sabe que vem crescendo, e na pandemia já cresceu bastante, né? E a gente tem que continuar nesse processo contínuo, educação financeira para que as pessoas consigam usar tantas ferramentas que a gente tem hoje de mercado, né, como meio de pagamento, e aí sim a gente começa talvez a enxergar uma redução drástica aí no volume de pagamentos via boleto. Perfeito, Charles. Obrigado novamente, Charles e Vitor. E aqui, pessoal, tem um recadinho super importante, a gente já está aqui com um tempo super apertado. Nós preparamos uma pesquisa de satisfação que leva apenas 3 minutinhos para vocês responderem. E nós gostaríamos de contar com a participação de todos. E tem aqui um ponto super interessante. Todos que responderem à pesquisa concorrem a uma caixa de som JBL Wind 2 Bluetooth à prova d'água. E é bem simples, tá? Basta apontar para o QR Code que vai aparecer aqui na tela para vocês para responder essa pesquisa. E para quem estiver assistindo o webinar pelo celular, sem problemas também, basta clicar no link que a equipe vai disponibilizar aqui para vocês no chat da pesquisa de satisfação. E é super rápido e vocês ainda concorrem aqui a uma caixa de som da JBL. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso webinar e em nome da Serasa Experian, gostaria de agradecer a todos que assistiram, estiveram presentes até agora, aos nossos convidados, Vitor, Charles, e a equipe que apoiou a produção desse evento. Esse debate ele é extremamente relevante para a sociedade, para que consumidores, empresas, fornecedores e soluções tecnológicas possam também ajudar no combate às ameaças digitais. Temos aqui um objetivo em comum. E lá no nosso site tem uma página sobre prevenção à fraude. Então você pode continuar antenado sobre esse assunto. E a pesquisa que eu citei ao longo desse webinar de identidade e fraude, ela pode ser também baixada no nosso site. Os links também serão colocados aqui para vocês no chat no box, para vocês já acessarem e baixarem à vontade. Obrigado novamente a todos e até a próxima.